tricolor ficou no empate contra o Milionários. Péssimo resultado, né? Péssimo resultado. Apesar que foi muito ruim, poderia ser pior, né? Porque teve pênalti perdido ali já no final pela equipe do Milionários. O último lance do jogo, rapaz, que o árbitro acabou o jogo, ia ser um contra-ataque do Milionários, 2 contra 1. O árbitro acabou o jogo, né? Era a chance real de gol ali do Milionários, só que o árbitro foi lá e acabou o jogo, né? Os caras lá do Milionários ficaram loucos lá com o árbitro. E ficamos no 1-1, tá? Ficamos no 1-1 aí. 2 tempos bastante distintos um do outro. Não que o São Paulo tenha feito um super, hiper, mega primeiro tempo, não, né? Mas se você for pegar o que o São Paulo não fez no segundo tempo, cara, foi muito, mas muito abaixo em comparação ao primeiro tempo. O São Paulo começa o jogo bem, ao longo do primeiro tempo o São Paulo vai ali diminuindo o ritmo, né, cara? O time do Milionários ficando um pouco mais com a bola. Porém, o começo de jogo do São Paulo foi bom. O São Paulo começa já o jogo fazendo 1-0 com um gol do Luciano de fora da área, num frangaço absurdo do goleiro. Esse goleiro, rapaz, não vou lembrar o nome dele agora, eu não sei se esse goleiro foi o mesmo goleiro que jogou lá na Colômbia no 0-0, tá? Porque o goleiro do Milionários no primeiro jogo na Colômbia, rapaz, teve uns 3, 4 cruzamentos na área, que eu me lembro desse primeiro jogo, e teve uns 2, rapaz, que ele pegou a bola e deixou soltar, né? Ele já estava doidinho para entregar a paçoca no primeiro jogo. Ontem ele foi lá e entregou a paçoca, né? Um chute fora da área do Luciano, um chute fraco até do Luciano, e o nosso goleirão aceitou. 1-0 para o São Paulo. São Paulo faz 1-0. Você fala, opa, já para dar aquela tranquilizada, né? Milionários começou o jogo ali atrás. Você faz um gol no início, já obriga o adversário a sair um pouco mais pro jogo. Não vai ficar tanto na retranca, porque tá perdendo o jogo, né? Então, um começo de jogo muito bom pro São Paulo. São Paulo faz 1-0 com o Luciano, continua em cima, marcando pressão ali a saída de bola do Milionários, conseguindo recuperar ali muitas bolas no ataque, entendeu? O São Paulo, quando depois faz o primeiro gol, tem uma chance claríssima com o Luciano, se não me engano, foi o Danielzinho recebe a bola no lado esquerdo, foi uma bola roubada no campo de ataque do São Paulo, né? O São Paulo rouba a bola, o Danielzinho tá com a bola no lado esquerdo, ele dá o passe pro Caleri, na pequena área, o Caleri faz o pivô, né? Espera o Luciano chegar e só escora pro Luciano, só ajeita pro Luciano. Luciano passa da bola e acaba tendo que finalizar de calcanhar. E o goleiro defende, né? Esse é um golaço do São Paulo, pena que o Luciano chegou um pouco atrasado ali e acabou que teve que finalizar de calcanhar. Foi uma chance claríssima, se faz o gol ia ser um golaço, 2-0 ali, né? Ia dar uma baita tranquilizada pro São Paulo. Ainda no primeiro tempo, tivemos uma chance também, que foi uma jogada no lado esquerdo do São Paulo, né? Que acho que foi o Enzo Dias, se não me engano, que deu o passe pro Luciano. O Luciano finaliza pro gol, né? Ele tinha o Danielzinho chegando sozinho, cara, de frente pro gol, só que ele preferiu finalizar, chutou por cima do gol. Mais uma chance que o Luciano teve de fazer o 2-0. E o São Paulo até aí estava muito bem no jogo. Depois foi caindo ali um pouco o ritmo, né? O Milionários ficando um pouco mais com a bola aí, mas no geral foi um primeiro tempo tranquilo aí pro time do São Paulo, né? No geral foi um primeiro tempo aí tranquilo. A única chance de gol que o Milionários teve no primeiro tempo foi um cruzamento na área, né? Que o Rafael fez uma baita defesa. O Dória, muito mal no lance, não acompanhou o atacante do Milionários. Ele finaliza e o Rafael faz uma baita de uma defesa. E acho que foi o único lance perigoso que teve do Milionários no primeiro tempo. Primeiro tempo ali controlado, apesar dessa chance perigosa do Milionários. No segundo tempo, São Paulo volta mal, né? O São Paulo fez um segundo tempo bastante ruim aí em comparação ao primeiro, né? O São Paulo recuou, não jogou tanto. As substituições que o Dorival fez foram muito ruins, especialmente a entrada do Wendel, né? Que ele tira ali, a primeira substituição dele é o Wendel no Ferreirinha e, cara, ficou bem ruim, né? Ele jogando com 2 laterais ali, com Enzo e com Wendel, os dois na esquerda, uma dobra de laterais, e não funcionou nada, irmão. Foi bem ruim, o Wendel entrou mal, né? E, assim, o Milionários não teve tantas chances, assim, de gol. Antes do Milionários empatar, a gente teve uma bola ali do Arthur, né, no lado direito, né, que ele puxa para a esquerda, chuta cruzado para fora.
Foi uma chance que a gente teve de fazer o 2-0, não fez. Aí depois a gente teve o gol do Milionários, depois daquela paçocada do Dora, né? Que é um negócio assim, simplesmente à parte pra gente falar que é o Dora. É um capítulo à parte o Dora. À parte. A bola, né, ele foi dar um chutão, né? Pra frente, deu uma paçocada, furou a bola, né? A bola sobra para o jogador do Milionários, ele fica com ela, vai conduzindo a bola, chuta de fora da área e faz o gol. 1-1. São Paulo já não estava jogando bem, né? O segundo tempo do São Paulo era ruim, como eu falei. Aí o Milionários faz o gol e o São Paulo sente o gol. Então já não estava jogando bem. Aí toma o gol e sente o gol. E depois tem o pênalti que o Dória fez, que assim, cara, é um negócio inacreditável, cara. São Paulo passou perto ontem de perder o jogo. No pênalti bizarro do Dória, nenhuma necessidade de chegar daquele jeito. Fez o pênalti claríssimo, né? E felizmente tivemos a sorte do jogador do Milionário jogar a bola, né? A bola foi lá para a Colômbia. Ainda bem que ele perdeu. Chutou por cima do gol e o jogo acabou no 1-1. Entendeu? Rapaz, se o Milionários faz o gol de pênalti, né, o O'Higgins eu acho que vai jogar hoje. Né, vai jogar ainda. É o O'Higgins e Boston River. Cara, o O'Higgins vai ganhar. O O'Higgins vai ganhar e se o Milionários tivesse ganhado ontem, a gente ia para terceiro do grupo. A gente passou ontem muito perto, cara, de perder o jogo e, consequentemente, chegar na terceira colocação do grupo. A gente teve chance de ser eliminado ontem. Basicamente, ser eliminado ontem. Por conta do senhor Dória. Entendeu? Passou muito perto de um vexame histórico ontem no Morumbi. Segundo tempo, muito ruim, muito decepcionante do São Paulo. Entendeu? Sendo que o time teve oportunidades de fazer o 2-0 do primeiro tempo ainda. Né? No lance anterior do único gol do Milionários no jogo, foi uma chance que o Arthur teve e chutou cruzado para fora. Mesmo jogando mal no segundo tempo, teve uma chance para fazer o segundo gol e ficar tranquilo. E não fez. É incrível a quantidade de gols que o São Paulo perde. Né? É um negócio impressionante. Aí, tá? E o Dória, hein? E o Dória? No final de semana contra o Fluminense, eu vim aqui e falei, ó, o Dória não pode mais jogar pelo São Paulo depois do que ele fez contra o Fluminense. E não foi porque ele errou, foi porque ele foi displicente e irresponsável. Falhar, errar, jogar mal, acontece com todo mundo, faz parte. Tá? Agora, o cara simplesmente fez o que fez contra o Fluminense no Maracanã, aquela irresponsabilidade dele. Ele não tinha o direito aí de começar o jogo hoje como titular. Eu até comentei no pré-jogo, finalmente o Alan Franco voltou. Pelo menos o Dória vai pro banco. Aí sai a escalação, tá lá Dória e Alan Franco. Sabino foi pro banco de reservas. Não que o Sabino também esteja muito bem. Jogou muito mal contra o próprio Fluminense. Entendeu? Os dois foram mal contra o Fluminense. Entendeu, cara? Mas o Sabino é melhor do que o Dória. Qualquer um é melhor que o Dória, né? O cara dá aquela paçocada do gol do Milionários e depois faz um pênalti, cara. E na defesa do Rafael no primeiro tempo, foi a única chance perigosa do Milionários, o Dória não acompanha o jogador do Milionários que finaliza. Cara, um jogo desastroso. Zero desarme, zero interceptação. Um negócio, irmão, olha, tinha tempo que eu não via o zagueiro de São Paulo jogar tão mal. Tá? É que a gente viu contra o Fluminense, né? Foram duas atuações seguidas aí do Dória, que é um negócio assim que tu fica com medo. Tu fala, meu Jesus, o que é isso? Como é que é possível o cara errar tudo que ele tenta? O cara respira e dá tudo errado. Entendeu? Negócio impressionante. Ele não tinha o direito de começar o jogo antes. Tá? Não tinha. Não tinha. O Dorival Júnior, é o seguinte, você tá chegando agora, eu até comentei no pré-jogo, rapaziada, não vai dar para ver nada aí do Dorival, né, em relação às ideias dele, em relação ao estilo de jogo dele, porque o cara teve um treino na segunda-feira e na terça já era o jogo, então era óbvio que não ia dar para ver nada do Dorival ainda, não tem como. E talvez só dê para ver o do time dele depois da Copa, né, quando tiver um tempo para treinar e depois a gente vê aí o Dorival mexendo no time. Só que, Dorival,
Uma coisa é não ter treino, não ter tempo para treinar, demorar para colocar seu estilo de jogo. Agora, você errou feio escalando o Dória para jogar ontem. Depois que ele fez o Maracanã, ele não devia ter começado o jogo ontem contra o Milionários. Não devia ir ponto final. Não tinha que ter começado. Aí o Dorival chega no coletivo, não, é que não pode crucificar o jogador, não sei o quê. Cara, não é crucificar jogador. Não é porque o cara errou. Ele não errou. Se for só um erro, tá, tudo bem. A gente ia criticar aqui, tá tudo certo. Não foi um erro. Essa que é a questão. Não foi um erro, foi uma irresponsabilidade. Gente, o cara pegou a bola, foi sair jogando, pegou a bola, deu um passe e virou o rosto pro lado. E deu a bola no pé do jogador do Fluminense. Os caras fizeram o gol, gente. É um negócio muito grave. Entendeu? É um negócio muito grave. Muito grave. O que ele fez não existe. E ele não devia ter começado o jogo ontem. Aí quem pede para reintegrar o Arboleda, eu vou falar o quê? Ah, o Arboleda fez aquilo, fez não sei o quê. Fez. Como é que fica? Vamos ficar vendo o Dória jogar? Cara, não tem condição nenhuma, cara. Não tem condição nenhuma. Mais uma péssima contratação do São Paulo. Péssima contratação. Começamos o ano aí com 6 zagueiros, tranquilo, fartura na zaga. E agora estamos com esse problemão aí. Entendeu? Não é à toa que dos zagueiros do São Paulo, o Dória é o último dos zagueiros do São Paulo. Né? Começou o ano com a Arboleda titular, né? Arboleda e Alan Franco, aí Sabino na frente. O Ferrarese foi embora, né? E o Tolói também, quando estava disponível, ele era titular do São Paulo, o Dória era banco. O Dória é o último desses zagueiros do São Paulo, a última opção. Tá explicado o porquê, né? Tá explicado porque ele é a última opção do São Paulo. Complicado, cara. Muito complicado, muito difícil aí. O Dória não tem condição de jogar, gente. Não tem condição nenhuma de jogar. E tudo isso aí, cara, é culpa do Rui Costa, né? Culpa do Rui Costa e do Roger Machado. Esses dois personagens aí acabaram com o São Paulo, né? Literalmente acabaram aí para chegar na situação que tá. Claro que os jogadores estão sem confiança, estão mal, né? Isso é um fato, porque o time não ganha mais, né? O Roger Machado fez um péssimo trabalho, deixou um péssimo legado e se impacta de várias maneiras. Time bagunçado, eliminação, não ganha mais ninguém, jogadores não têm confiança. Destruíram tudo, né? Rui Costa e Roger Machado conseguiram destruir tudo que vinha sendo feito de bom no time do São Paulo, né? Muito complicado. E o Dorival, cara, assim, como eu falei, o São Paulo começou bem o jogo, mas achei que o segundo tempo foi ruim, né? Foi ruim. Aí São Paulo abdicou de jogar. As substituições que o Dorival fez não fizeram efeito talvez negativo, né? Os jogadores entraram mal, o São Paulo continuou jogando mal, né? E complicado, cara, complicado. Agora a gente vai ter aí o jogo contra o Botafogo sábado pelo Brasileirão e tem que vencer, velho. Tem que vencer. O São Paulo tá ali no G4 ainda, só que a distância do G4 para a zona de rebaixamento é de 6 pontos. E o São Paulo tem que vencer. O Botafogo tem 21 pontos e um jogo a menos. Se ganhar vai para 24 e empata com o São Paulo. Então, um confronto direto. Né? É um jogo em casa, tem que voltar a vencer, entendeu? Tem que voltar a vencer. É isso. Jogo importante. E ontem tinha que ter vencido e não venceu. Aí contra o Botafogo, tem que enviar os 3 pontos. Tem que vir os 3 pontos. Aí, né? Rapaziada, bora falar aí sobre o Arboleda, novidade aqui, tá? Já foi especulado ele alguns times aí, que o Vasco quer, que não sei quem quer. Tem times aí, doméstico, de olho no Arboleda, tá? Do futebol mexicano aí. Informação que trouxe o blog do São Paulo. O futuro de Robert Arboleda no São Paulo parece cada vez mais distante, após a informação de que o defensor não será reintegrado ao elenco principal neste momento. O cenário mais provável no São Paulo é uma negociação na próxima janela de transferências. Cara, assim, depois que o Rui Costa falou na coletiva, né, ele falou que ele não vai ser reintegrado e pela forma que ele falou, tá muito claro que não vai jogar mais e agora é só esperar a janela abrir para tentar negociar ele. Muito claro que é isso, né? Muito claro que é isso aí, porque quando acontece uma situação dessa, sempre tem, será que não vão reintegrar o cara daqui a pouco? Será que vão tentar recuperar ele? Já teve isso,
já teve essa especulação, essa informação, e acabou que o São Paulo preferiu manter ele aí treinando separado, apesar que a gente não é bobo, apesar que a gente não é otário, tá, irmão? Eu tenho um canal aqui já tem muito tempo, acompanho futebol desde quando eu sou moleque, né? E quem acompanha futebol mais tempo consegue pescar algumas coisas já, né? Tinha uma informação, né? Quem trouxe a informação em primeira mão foi o Ale Salvador do canal 3 Zagueiros, e ele falou, né? Ele recebeu a informação de que o Arboleda seria reintegrado. O Ale Salvador falou que quem deu a informação para ele foi nada mais, nada menos do que o Marcis. Sim, o presidente falou para o Ale Salvador que o Arboleda seria reintegrado em alguns dias. Né? Ele falou isso aí para o Ale Salvador. Aí saiu a informação, né? Divulgaram a informação, todo mundo divulgou, e teve uma repercussão absurdamente negativa. A grande maioria ficou pé da vida com a possibilidade do Arboleda ser reintegrado. Teve uma repercussão muito ruim, e depois dessa repercussão muito ruim, os caras voltaram atrás porque eles não vão comprar briga com a torcida em relação à situação do Arboleda, porque eles compraram briga com a torcida por conta do Roger Machado, e eles perderam feio. Não dá para comprar briga com a torcida. Eles compraram com o Roger, perderam feio, eles não vão comprar essa briga agora com o Arboleda. Então eles voltaram atrás e não vão reintegrar o Arboleda. A gente sabe muito bem que é isso que aconteceu, a gente não nasceu ontem, né? Entendeu? Aí, rapaziada, o que acontece? Essa situação aí do Arboleda, né, que o São Paulo quer negociar ele aí, porque né, não tem mais clima para ele poder jogar. Aí o blog traz aqui, né, que uma negociação ajuda aí a aliviar a folha salarial, já que ele tem um salário também bem alto, né? Abrir espaço para reposições, reduzir o desgaste interno e gerar, quem sabe, uma possível compensação financeira. O São Paulo entende que o zagueiro ainda há mercado, especialmente pelas experiências internacional e histórico recente em competições sul-americanas. Clubes do México acompanham a situação do zagueiro já há algum tempo. O mercado mexicano costuma buscar atletas sul-americanos experientes e com perfil físico e forte, características que se encaixam diretamente em Arboleda. Então, segundo o blog do São Paulo, times do México estão aí acompanhando o Arboleda. Saiu aí ontem até algumas especulações, né, de algumas fontes que eu não conheço muito bem, mas especularam aí que o Tigres do México era um dos times aí que estava de olho interessado no Arboleda. Né? Agora o blog traz que tem times do México acompanhando a situação, mas depois dessa declaração aí do Rui Costa que o Arboleda não vai voltar a ser reintegrado, acho que caminho natural é ele ser negociado. Agora vamos esperar a janela abrir, ver para onde ele vai. Vamos ficar na guarda aí, né?